onde, em depoimento, olha só como é grave, o advogado de São Paulo dizendo, onde em depoimento o senhor Emanuel Alexandre, que foi presbítero e empregado da altura de quem? Das Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus têm alguma coisa a ver com isso? Os delitos, os desvios de conduta, os pecados, os possíveis crimes, as denúncias são contra você e sua administração. Ailton José Alves, tire a sagrada, a santa igreja, a noiva do Cordeiro, desse embaraço, onde você tem feito essa igreja ser citada na Polícia Federal, no Ministério Público Eleitoral, na Delegacia de Repressão ao Crime, em processos criminais, em processos civis, e todo questionamento em torno dos órgãos públicos de justiça e polícia e repressão, levando o nome da igreja a ser citado, questionado, arguído por sua causa. A paz do Senhor para todos. No dia 3 de agosto, agora próximo passado, eu publiquei um vídeo na internet, cujo título é Desesperado. Ailton processa a Google com dinheiro dos dízimos para continuar mentindo. Talvez essa atitude de Ailton processar a Google seja um dos maiores erros que ele cometeu. E, além de todos os escândalos levados a efeito por essa direção, talvez essa atitude de Ailton José Alves, através do seu escritório de advocacia, processar uma das 6 empresas mais ricas do planeta, a gigante Google, talvez esse seja o maior erro que vai proporcionar um escândalo sem precedentes. Eu já não apelo aqui mais para a diretoria, mas apelo para toda a membresia, dirigentes de círculo de oração, de campanhas, escolas dominicais, maestros de corais, de conjuntos, a membresia em geral, auxiliares de trabalho, diáconos. Vocês não podem permitir que o nome dessa sagrada igreja, as Assembleias de Deus no estado de Pernambuco, seja cada vez mais vilipendiado, seja cada vez mais deturpado. Coisas essas levadas a efeito pela cegueira espiritual, pela ganância que não se pode frear de um gestor desviado que teima em conduzir essa igreja ao seu bel prazer, sem prestação de contas, sem considerar conselhos e age como um verdadeiro ditador. Essa atitude desse Ailton José Alves, promover essa ação contra a Google, agora de uma forma escandalosa. A Google foi chamada para se manifestar nos autos e ela entrou com uma manifestação essa que agora obrigatoriamente expõe de maneira escancarada a centenária Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Você que vive de joelhos orando, pregando, cantando nos púlpitos, com tanta santidade, com tanto amor, com tanta dedicação, o nome dessa instituição está sendo agora arrolado como uma instituição que participa, vocês vão ver aqui, de corrupção, de atos ilícitos, não é? Com parlamentares do Projeto Cidadania, ou seja, a famosa rachadinha, além de outras ilicitudes. Mas por que o nome da igreja? Porque o Ailton José Alves, em vez de tomar a atitude de renunciar, não é? De destituir essa diretoria, de renunciar, ele teima em abrir processos como que a igreja esteja processando as pessoas. E como ele abre esse processo? Em nome da igreja, o escritório, os advogados que defendem, têm que dizer que as demandantes, os demandantes são o próprio Ailton José Alves e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Que, nesse processo, ele faz questão de dizer que são mais de 700 mil membros espalhados em todo o estado de Pernambuco. Olha, irmãos, é inacreditável. Nesses processos, o Ailton José Alves tem mentido, tem levantado calúnia, tem omitido informações. Para isso, ele nunca quis depor como testemunha, porque se agisse dessa maneira como testemunha, ele sairia da audiência direto para a prisão. Então, ele tem, na realidade, vilipendiado, jogado o nome das Assembleias de Deus na lama. O processo é o processo de número 0054415-61.2021.
2021.8.17.2001. Essa manifestação dessa gigante Google nos autos do processo está dividida em 4 partes. Eu vou me deter apenas na terceira parte. A primeira parte, ela fala dos fatos, porque o Ailton José Alves processou a Google, querendo que a Google retire, né, do seu provedor os vídeos, 15 vídeos. Além disso, exerça um controle exacerbado, né, em todo o planeta Terra sobre a publicação desses vídeos para que não permita a publicação. E terceiro, se esses vídeos vierem a ser publicados, a Google seja multada em R$75 mil por dia, R$5 mil por vídeo, né, em caso de vídeos como esses que ela fixou aqui sejam publicados. Então, essa manifestação da Google, ela dividiu em 4 partes. A primeira, dos fatos, onde ela analisa os fatos. 2, esclarecimentos iniciais da Google e do YouTube. E 3, análise do pedido, a gente pode dizer assim. Eu vou me deter no item 3.2. Ela lança a mão do Marco Civil da Internet, que foi, né, a Lei 12.965/2014, além da Constituição Federal, e também votos e decisões de ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Olha, irmãos, é bom frisar o seguinte, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, que é totalmente escandaloso. O Ailton José Alves processou a igreja, aliás, processou esses vários processos, né, onde tem vários demandados, que somos nós, que é outras pessoas, e agora a Google. Ele se utiliza para promover esses processos contra as pessoas e agora contra a gigante Google, pagando com seus dízimos e ofertas um dos maiores escritórios, né, de advocacia de Pernambuco, que é o Urbano Vitalino. Mas eu quero dizer o seguinte, a Google tem um escritório de advocacia em São Paulo, que pelo agigantamento dessa mega empresa, não é um escritóriozinho, ele ocupa 3 andares em um prédio no estado de São Paulo. E a gente vai ver que esse advogado, usando essa lei 12.965/2014, que fala sobre o Marco Civil da Internet, usando a Constituição Federal e usando votos de ministros do Supremo Tribunal Federal e de vários STJs, ele usa também decisões onde joga por terra todo o argumento do escritório de advocacia de Ailton José Alves. Vamos aos fatos. Eu quero me deter é uma coisa muito bonita, tá certo? Mas eu quero me deter no item 3.2 dessa manifestação. Então vamos ao que interessa propriamente dito. Depois desse competente advogado que pertence a esse escritório de advocacia analisar os fatos, fazer esclarecimentos iniciais sobre o que é a Google, sobre o que é o YouTube, e fazer uma análise do pedido de Ailton José Alves, agora é que vem a exposição do nome da Igreja Centenária Evangélica Assembleia de Deus, levada não somente a efeito de Recife, de Pernambuco ou do Brasil, como de São Paulo agora, mas a efeito mundial. Por quê? Porque esse processo, que é um processo que não se tem todo dia, não se tem todo mês, processos dessa natureza, com certeza vai ser alvo de teses de mestrado de estudantes de direito, pesquisa de estagiários, né, citações desse processo e as decisões em outros processos por longo e indefinido tempo, expondo o nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Olha, irmãos, a Google, através de seu escritório, diz: importante tecer considerações sobre o conteúdo objeto da presente controvérsia. Os vídeos impugnados pelo requerente veiculam trechos de testemunhos e depoimentos prestados ao judiciário e que tratam de possível ligação, olha só, entre autores e crimes de corrupção envolvendo parlamentares. Vou repetir. Tratam de possíveis ligação entre os autores e crimes. A sua Igreja Evangélica Assembleia de Deus, durante toda a sua trajetória, cometeu algum crime, cometeu alguma ilegalidade para estar seu nome sendo
veiculado, tratado, citado, né, nas audiências, nos processos, como um agente que cometeu crime. Pois é, Ailton, é isso que o processo diz e é isso que você está levando essa igreja quando você, indevidamente, né, para cobrir os seus erros, os seus pecados, os seus desvios de conduta, usa o nome da igreja para processar agentes para não pagar os processos do seu bolso, para que desembolse milhares e milhares de reais da igreja para fazer frente aos custos e honorários judiciais. Nesse sentido, destaca-se que o processo indicado pelos autores na exordial não tramita em segredo de justiça, de forma que é, de rigor, a publicidade dos seus atos. 2 pontos. Ora, irmãos, a Google também diz aqui que já houve manifestação de terceiros, de outros, que fomos nós, através de nosso advogado, né? Nos autos, onde foram anexados processos onde ele acusa de calúnia, difamação, de injúria, pessoas por estarem devidamente acobertados pela Constituição Federal, né, cobrando transparência, cobrando contas dessa administração, e ele, como um jumento, agora eu digo, não domado, raivoso, ele insiste em se manter numa redoma na administração dessa igreja, né, jogando mísseis para atingir todos aqueles que querem simplesmente publicidade dos seus atos. Então, foi anexado esse processo aqui, mais um processo, e obviamente, essa manifestação desse advogado, desse competente escritório de advocacia, para que ele se posicionasse nos autos, ele foi levado a examinar detidamente os vídeos questionados e, com certeza, esse advogado entrou no meu canal, viu que há mais de 600 vídeos denunciando irregularidades, denunciando abusos, denunciando possíveis crimes e denunciando desvios de conduta. Então foi um posicionamento competente, autêntico desse escritório de advocacia. Então vejamos, ele diz o seguinte: a publicidade dos atos processuais é uma questão principiológica de nossa Carta Magna, tratando-se de uma garantia fundamental de justiça e, como bem exemplificado no caso em tela, de exercício da democracia ante o patente interesse público nos autos publicizados. Percebe-se, dessa forma, que o conteúdo reputado infringente, olha só, está protegido pelas garantias fundamentais de liberdade de expressão, livre manifestação do pensamento e direito à informação nos termos dos artigos 5º, incisos tais, ele evoca a Constituição Federal e a Lei do Marco Regulatório da Internet 12965 de 2014. Aí ele continua: a requerente pretende impor, olha só, a requerente da Assembleia de Deus, porque o Ailton José Alves disse que era as Assembleias de Deus que estavam processando. A requerente pretende impor um comando de restrição ao direito de informação e à liberdade de expressão sobre questões de interesse público e relevância social. Vão prestando atenção. Ailton José Alves agora se complicou, porque, independentemente do resultado do magistrado concedendo ou negando a liminar, os fatos estão aí fundamentados na lei que regula a internet, a Lei 12965 de 2014, da Constituição Federal de 88 e a exposição técnica clara e inequívoca desse escritório competente de advocacia situado no estado de São Paulo, que defende nesse processo, eu vou tornar a dizer, a gigante Google, que é uma das 6 empresas mais ricas do planeta. Pois é, agora o escritório de Dr. Miguel ganhou um aliado para falar a mesma linguagem, que essa administração está desviada, essa administração comete crime e desvio de conduta, porque quer se manter numa redoma fechada, sem clarificar, sem transparência. Vão acompanhando aqui as sábias palavras e esclarecimentos desse competente escritório de advocacia. A toda evidência, pretende o requerente obstar a plena liberdade de expressão e de informação, conforme a Constituição Federal, artigo 220, parágrafos 1º e 2º, causando, olha só, irmãos, como é grave, causando embaraço e pretensão indevida a tais direitos coletivos, a fim de tutelar interesses
individuais que sequer foram violados no caso concreto. O Marco Civil da Internet, dando ênfase às liberdades comunicativas, realçou a proteção da Constituição Federal, ora defendida. Artigos, aí ele cita aqui os artigos, os incisos e os parágrafos da nossa Constituição Federal e da Lei 12.965/2014, que regulamenta o uso da internet, de modo a, olha só como é bonito isso aqui, de modo a erigir tais fundamentos como força vital e motriz da regulamentação do ciberespaço no território nacional. Olha só agora, irmãos, preste bem atenção. A título de exemplo, menciona-se o teor da gravação inserida na URL, no vídeo que ele quer que retire, onde, em depoimento, olha só como é grave, o advogado de São Paulo dizendo, onde em depoimento o senhor Emanuel Alexandre, que foi presbítero e empregado da altura de quem? Das Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus têm alguma coisa a ver com isso? Os delitos, os desvios de conduta, os pecados, os possíveis crimes, as denúncias são contra você e sua administração. Ailton José Alves, tire a sagrada, a santa igreja, a noiva do Cordeiro, desse embaraço, onde você tem feito essa igreja ser citada na Polícia Federal, no Ministério Público Eleitoral, na Delegacia de Repressão ao Crime, em processos criminais, em processos civis, e todo questionamento em torno dos órgãos públicos de justiça e polícia e repressão, levando o nome da igreja a ser citado, questionado, arguído por sua causa, quando na realidade o que acontece na igreja são pessoas que querem simplesmente adorar e viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, de joelho e adorando a Deus na beleza de sua santidade. Continuando aqui, irmãos. O senhor Emanuel Alexandre, que foi presbítero e empregado da autora, afirma a ocorrência de desvios de conduta e finalidade da atual administração. Denuncia, por exemplo, irregularidades nos abrigos gerenciados pela IEADPE, onde chegaram a morrer idosos por causa da ausência de medicamentos. E, após denúncia ao Ministério Público, os abrigos foram fechados como forma de obstruir a justiça e dificultar as investigações. Entre parênteses, a partir de 7 minutos e 26 segundos do vídeo que ele cita. Ainda fala sobre o desvio, olha só como isso é grave. O filho dele está nos Estados Unidos como o quê? Como missionário, ensinando o quê? Jefferson Naves, a desviar dinheiro dos cofres da igreja, a produzir atos maléficos contra o santo evangelho de Jesus Cristo. Você está fazendo o que aí nos Estados Unidos sob a tutela do seu pai? Pois o seu nome está aqui nos processos, como o quê? Chamando você a prestar conta, porque a Bíblia diz, lembra-te de onde caíste. Então, continuando, ainda fala sobre o desvio de 135 mil reais operado pelo filho do autor, nesse caso o Jefferson Naves, é público, está aí no vídeo, que, entre aspas, como punição, fora enviado aos Estados Unidos para fundar sua sede em terras americanas. Isso aí está sendo relatado aos 10 minutos e 40 segundos. Aí ele analisando ainda os vídeos que Ailton José Alves quer retirar. Em outro vídeo, na URL tal, a senhora Gemima reafirma a existência do projeto Cidadania que, conforme notícias veiculadas, entre aspas, seria criado para o lançamento de candidaturas políticas da Assembleia de Deus em Pernambuco. Ailton José Alves, Deus, o Senhor da Igreja, o Pai de Jesus Cristo, vai ao seu encontro, porque você está manchando as vestes da noiva do seu filho. Aí o advogado continua. Deve-se rememorar que, conforme indicado pela própria parte autora, a IEADPE é a denominação evangélica em Pernambuco, conta com mais de 700 mil membros e 3 mil templos por todo o estado. Aí ele conclui, para justificar, para referendar a tese que ele defende, de forma que é evidente o interesse público na veiculação das informações. Ailton José Alves disse que governa, que administra 1,5 milhão de membros, mais de 3 mil templos, ainda, além de ser presidente na Argentina, em Portugal, na África, onde quer que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus tenha missões. Então ele quer que os seus atos
Ele quer que os seus desvios de conduta, para encobrir os seus desvios de condutas, fique dentro do seu escritório, né? Entre os seus pastores mais chegados. Mas aqui agora entrou um escritório de advocacia para fazer frente, mais uma vez também contando com o doutor Miguel, fazer frente aos seus desvios de conduta, às suas mentiras e ao envolvimento do nome da centenária Igreja Evangélica Assembleia de Deus que você tem lameado, Ailton José Alves. Aí ele continua, irmãos. Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, em recentíssima decisão, asseverou que entre aspas, liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e compreende não somente, olha só, as informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a democracia somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias e pensamentos políticos, filosóficos, religiosos e da tolerância de opinião e do espírito aberto ao diálogo, coisa que você não tem, Ailton José Alves. Você é um ditador. Prosseguindo, fecha aspas. É justamente a proteção à liberdade de expressão e à vedação, à censura, que, com a devida vênia, olha só, desconsiderou o requerente ao ingressar com a presente demanda. Eu vou repetir isso aqui. É justamente a proteção à liberdade de expressão e à vedação, à censura, que, com a devida vênia, desconsiderou o requerente ao ingressar com a presente demanda. Ou seja, não tem conhecimento de causa ou faz de propósito. Outra coisa, o escritório aqui de advocacia, nessa manifestação, dá uma aula do marco regulatório da internet e da Constituição Federal. Custa-me acreditar que esse renomado escritório não tenha conhecimento dessas coisas. Porque viajar na onda de Ailton José Alves é se atrapalhar. Assim como José Carlos de Lima, da Paraíba, tem viajado na onda de Ailton José Alves, e a Bíblia diz, aliás, há um adágio popular que diz, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. E a Bíblia diz, livra-te da aparência do mal. Então o recado vai para você, viu, José Carlos de Lima. Quanto ao escritório de advocacia, né, ele está aqui exercendo o papel, defendendo aquilo que o cliente acredita. Mesmo ele sabendo que está indo de encontro, não é, vamos dizer assim, ao que preconiza tantas decisões judiciais, mas se ele está recebendo, ele tem que defender da voz, não é? Mesmo sabendo que, o pleito é indevido, mesmo assim ele tenta convencer de que é legítimo. Ora, impedir o acesso a esse tipo de material, que material? Os vídeos e tudo que a gente tem veiculado aqui na internet. É, consequentemente, obstar o direito da coletividade de conhecê-lo. Esvazia certamente os princípios basilares de controle e fiscalização social, os quais são decorrência direta do Estado Democrático de Direito, conforme destacado pelo eminente relator ministro Aires Brito na ADPF 130. Ou seja, Ailton José Alves, com a sua ditadura, com a sua falta de transparência, com a censura imposta aos seus atos, ele vai contra os princípios basilares de controle e fiscalização social. Ele quer continuar errando, ele quer continuar arbitrando, quer continuar gastando seu dinheiro, quer continuar vilipendiando o nome dessa igreja, porque ele quer censurar todos aqueles que estão denunciando. Princípio constitucional de maior densidade axiológica e mais elevada estatura sistêmica. A democracia avulta como síntese dos fundamentos da República Federativa Brasileira. Democracia que, segundo a Constituição Federal, se apoia em dois dos mais vistos pilares. 2 pontos. A. O da informação em plenitude e da máxima qualidade. B. O da transparência ou visibilidade do poder, seja ele político, seja econômico, seja religioso. Artigo 220 da Constituição Federal de 88. Ailton José Alves, dizíamos aqui, e agora, além de Dr. Miguel, esse conceituado escritório de advocacia diz que os seus atos são totalmente ilegais e fere frontalmente a Constituição Federal do Brasil de 1988.
Continuando. Ainda que as razões acima pudessem ser ultrapassadas, o que se admite por mera argumentação, eventual ordem de bloqueio dos vídeos deixaria de observar critérios mínimos de proporcionalidade. Isto porque há inegável interesse público no conteúdo contido nos vídeos impugnados. Embora a Google não tenha produzido material debatido nesses autos, é importante destacar que a situação ora apreciada por este douto juízo coloca em aparente antinomia direitos fundamentais como 1. A imagem, honra e intimidade de uma pessoa que exerce atividade pública de importância religiosa ímpar e, por outro lado, 2. O direito fundamental à liberdade de expressão, livre circulação e difusão da informação de nítido interesse público, porque direcionadas a revelar o posicionamento de um agente religioso, questão de interesse geral de toda a sociedade brasileira. Você está ouvindo, Ailton José Alves? A igreja não é sua, a igreja não é de sua família, a igreja não é de sua diretoria. Além da igreja ser dos membros, todos os membros têm que saber e autorizar os seus atos, e além de que a sociedade brasileira na qual a igreja está inserida tem que tomar ciência de todos os atos, caso tenha necessidade, caso queira, cometidos, os atos cometidos por sua administração ou por quem quer que seja. Deu para entender? Você está remando contra a maré e Deus fará juízo por todo esse atrevimento e audácia sua. Em situações como a presente, os tribunais brasileiros vêm demonstrando a prevalência do direito à informação, o que ele tanto mostrou lá em cima, consubstanciado tanto no direito de informar, olha só, é um direito nosso informar, como no direito de ser informado. E por tal razão, rejeitando pedidos como aquele veiculado pelo requerente. Isso ocorre especialmente pela aplicação do critério de razoabilidade, em que interesses particulares não poderão ser sobrepostos a direitos de titularidade de toda uma coletividade. É o que você quer fazer, Ailton José Alves. Você quer ter o direito acima, seu direito sobrepor seu direito acima da membresia, acima do ministério, acima da sociedade e acima da nação brasileira, porque você está infringindo a Constituição Federal. Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência vêm desenvolvendo alguns critérios para se aferir, respectivamente, a razoabilidade de pedidos de remoção de conteúdo cibernético, bem como critérios de ponderação entre liberdade de expressão e os direitos da personalidade, entre parênteses, perfeitamente aplicáveis ao caso concreto. Esse exame de razoabilidade somente reforça a necessidade de revogação da ordem agravada. Confira-se 2 pontos. Primeiro, a informação não tem caráter privado, como dados bancários, entre parênteses, como dados bancários, informações de identificação ou senhas, ou detalhes de vida íntima ou privada do requerente, fecha parênteses. Muito pelo contrário, as informações que se pretende ocultar têm sua publicidade protegida pela Constituição Federal, conforme exposto no tópico acima. 2. O conteúdo dos vídeos impugnados são de robusto interesse público e relevância social ímpar, pois se referem a possíveis irregularidades na administração da IEADPE e envolvimento dos autores em esquema de corrupção com parlamentares. O nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que configura como autora desse processo, dessa ação judicial, agora aqui para todo o planeta Terra, que está dizendo que há um possível envolvimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e do senhor Ailton José Alves em esquema de corrupção com parlamentares. Ailton José Alves, você haverá de pagar pelos seus malfeitos. 3. A informação é contemporânea, atual e altamente relevante. Só não é para você, Ailton José Alves, que quer continuar com os seus desvios de conduta e com o mau uso do dinheiro, inclusive metendo a mão no erário público. 4. O requerente não conseguiu superar o ônus argumentativo imposto a quem
pretende limitar o alcance da liberdade de expressão e do direito de informação. Não há abuso, não há injúria ou difamação, tampouco excesso de linguagem nos vídeos, mas tão somente publicização de atos públicos porque pertencentes a processos que tramitam sem segredo de justiça. É importante reiterar que supostos direitos individuais do requerente não pode prevalecer sobre o interesse da sociedade, a informação e a livre manifestação de pensamento. A concessão do pedido autoral representa perigoso precedente contra a democracia e a garantia da sociedade ao direito à informação. O requerente, que preside a maior denominação evangélica de Pernambuco, com mais de 700 mil membros, e ele disse já lá na justiça que era 1,5 milhão, que ainda era presidente no exterior em 7 missões, está invariavelmente suscetível a críticas e exposição de fatos de sua vida pública e atuação profissional. Nas palavras do ilustre ministro Luiz Roberto Barroso, quem aceita ter uma vida pública fica exposto a todo tipo de crítica e tem que conviver com isso com serenidade e grandeza. O que você não tem, você é destemperado, imoderado, não é prudente e age com ímpeto, com irracionalidade. É muita coragem sua, Ailton José Alves. Está lameando o nome de uma instituição. Você será marcado na história das Assembleias de Deus como gestor desviado, altivo, ditador, tirano e opressor. É isso que você será lembrado. Aí eu lhe pergunto, será que vale a pena? Os seus filhos merecem isso? Esse legado seu? Os seus netos, bisnetos, como serão relembrados? Eu quero dizer ainda que há um orgulho tremendo que os olhos das pessoas brilham quando se faz referência da boa conduta, não é? Do bom trabalho, do bom trânsito dos seus antecedentes no meio da sociedade. Será que seus filhos, seus netos, seus bisnetos terão esse mesmo direito? Ou se envergonharão dos seus atos como cidadão, como profissional e como presidente desta respeitada instituição, Ailton José Alves? As pessoas que gozam de alguma notoriedade em qualquer meio renunciam a certa parcela de seus direitos à intimidade e privacidade, uma vez que se tornam pessoas públicas no meio em que vivem e estão sujeitas a maior exposição. A aparente sensibilidade do requerente é incompatível com sua posição de destaque, de ampla exposição social e sujeição a um nível elevado de avaliação e fiscalização de seus atos pela sociedade. Eu vou repetir isso aqui porque é muito importante. Ele está falando da conduta de Ailton José Alves. Simplesmente por essa janela que se abriu por esse processo. Imagina o que Ailton José Alves vem fazendo em 22 anos de administração e a mordaça e correntes e expulsão, disciplinamento dos membros, de pastores, ofendendo os mais íntimos sentimentos religiosos das pessoas. Então diz aqui o competente advogado, a aparente sensibilidade do requerente, no caso de Ailton José Alves, é incompatível com sua posição de destaque, de ampla exposição social e sujeição a um nível elevado de avaliação e fiscalização de seus atos pela sociedade. Ora, ele não quer ser fiscalizado nem por um grupo de membros da igreja, imagina pela igreja, imagina pela sociedade. Não é à toa que o seu advogado, que eu acho que ele deve ter, olha aqui para nós, deve ter comprado o seu diploma, porque defender o que Ailton José Alves faz nessa igreja e dizer que Ailton José Alves não tem nenhuma obrigação de prestar conta à membresia, porque os membros não são investidores, isso mostra um total e irrestrito, completo desconhecimento da legislação brasileira. As premissas são fundamentais para a qualificação da importância da informação no âmbito social. Olha que coisa importante. Vale lembrar as palavras do ministro Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do voto que proferiu o famoso
julgamento do, entre aspas, caso das biografias não autorizadas, pelo E.STF, abre parêntese, ADI 4815, fecha parêntese, 2 pontos. Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo: o que eu quero significar é que qualquer pessoa que aceite operar no espaço público está sujeita a este tipo de crítica. Está sujeita à crítica injusta e à crítica justa, está sujeita à crítica construtiva e à crítica destrutiva, está sujeita à crítica mal informada e à crítica bem informada, está sujeita à crítica bem intencionada e à crítica mal intencionada. Vem com o cargo, e é o preço que nós pagamos, e acho que vem com a exposição pública de quem escolheu ganhar a vida, exibindo-se, no bom sentido, para a plateia. Portanto, eu queria registrar, porque considero isso importante, que defender a liberdade de expressão, como aqui defendo e reitero, não significa dizer que ela sempre seja protagonista da verdade ou protagonista da justiça. Aí ele diz: a liberdade de expressão é a protagonista da liberdade, que é um valor em si relevante para os democratas. Ou seja, tudo que o advogado lá em cima disse, que agora fez essa citação do ministro do Supremo Tribunal Federal, né, Luiz Roberto Barroso. Só que as nossas denúncias são todas documentadas, são todas com firmas reconhecidas, registradas em cartório, se for o caso, reconhecidas. Nós aqui não produzimos, Ailton José Alves, fake news. Nós fiscalizamos dentro daquilo que está ao nosso alcance. Imagina nesses 22 anos que você vem procedendo impiamente, indignamente na administração dessa igreja. Não parece difícil justificar nessa perspectiva a atenção especial conferida pela Constituição Federal. Prevalece a liberdade de manifestação do pensamento. Olha só, inclusive crítico e humorístico. Você sabia, Ailton José Alves, que aqueles desenhos ilustrativos que foram feitos de uma forma didática para expor seus desvios de condutas, até isso é garantido pela liberdade de expressão que está na Constituição Federal? Pois ele diz aqui, repetindo, inclusive o pensamento e a manifestação de liberdade crítico e humorístico, requisito básico para a concretização do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º. E de verdadeiros bens da personalidade como os direitos fundamentais à livre manifestação do pensamento. Artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal de 88. A livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Inciso 9º. E ao livre acesso à informação. Inciso 14º. Essa é uma das lições inseridas no histórico julgamento pelo STF, da ADPF 30/DF. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria característica do comunicador, do seu entusiasmo, né? Do seu momento de criação. Olha só agora. Trazendo a discussão para o âmbito jurídico, mostra-se possível verificar que, à frente dos supostos abusos indicados pela petição inicial, se apresenta a necessidade de garantir a toda e qualquer pessoa o direito de expressar livremente a sua opinião. Tal garantia encontra respaldo expresso na Constituição Federal em seu artigo 5º, que dispõe sobre a inviolabilidade de expressão, de atividade, de comunicação, independentemente de censura ou licença. Inciso 9º. Note-se, aliás, que muitos dos endereços eletrônicos que pretende se remover dos vídeos, desindexar, são matérias de cunho jornalísticos, que apenas retratam a polêmica sobre o tema,
sem qualquer abuso do direito de informar. Na Carta de 1988, nenhum outro direito fundamental mereceu tantas alusões quanto as referidas liberdades, o que corrobora a absoluta excepcionalidade no cerceamento do direito às manifestações. Ao revés, a lógica constitucional é de fomento e ampliação do debate público ao exercício da cidadania. A realidade demonstra que qualquer determinação de censura, mesmo que posterior a uma expressão de liberdade de manifestação do pensamento, merece ser vista com uma extrema cautela no caso presente, ao contrário de verossímil. O pedido de censura mostra-se, na realidade, contrário ao direito, merecendo a integral rejeição deste órgão jurisdicional. Requer, nessa expectativa, se impõe a improcedência do pedido. Concluindo o item 3, torna-se evidente que a pretensão autoral deixou de observar a ordem global estabelecida pela Constituição Federal, retirada de texto a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. E o item 4, ele faz a conclusão, né? E eu sublinhei aqui um item que diz, um parágrafo: ademais, entende pela patente necessidade de manutenção da disponibilidade da informação impugnada, eis que patente 1. A licitude do material cibernético existente nos vídeos impugnados, os quais veiculam material legítimo e informativo de testemunhos e depoimentos fornecidos em autos que têm sua publicidade constitucionalmente garantida. 2. O interesse público na veiculação dessas informações ante a grande importância dos autores na sociedade brasileira e a gravidade dos fatos veiculados. Ou seja, ele concluiu que não há como adotar a censura e retirar esses vídeos, dada a importância do cargo e a gravidade, ouviu? A gravidade dos fatos veiculados nesses vídeos. Portanto, senhor Ailton José Alves, caso o juiz indefira o seu pedido, está aí por sua decisão de processar a gigante Google, o nome da igreja exposto e você mais uma vez derrotado, querendo ir na contramão de uma tempestade que você mesmo tem causado. E diga-se para se concluir, você tem feito o mau uso do dinheiro da igreja, processando membros, respondendo a inquéritos na Polícia Federal, no Ministério Público Eleitoral, na Justiça Comum, na Justiça Criminal, na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. E veja, essa mal-conduta sua, você tem levado consigo o nome da centenária Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Você não se dá conta de que você está indo de encontro a todos os princípios normatizados na Constituição Federal com relação ao direito de informar, de ser informado, à livre expressão do pensamento e à liberdade de expressão. Isso demonstra claramente agora que você não passa de um tirano, um ditador, e vai ser freado bruscamente pela imposição da lei. E o escritório de advocacia conclui dizendo: termos em que pede deferimento. São Paulo, 18 de agosto de 2021. O advogado aqui subscreve toda essa peça bonita de se ler, bonita de se escutar e muito importante para se guardar. Que Deus em Cristo o abençoe.